Olá, tutores. Sou o professor Irivelton, da disciplina de Anatomia. Sejam bem-vindos. Agradecer o trabalho de vocês aí também com relação à disseminação do conhecimento que nós precisamos ter aí no curso de graduação de Licenciatura em Educação Física e Ensino à Distância. Então, na realidade, é uma troca de conhecimento nossa, né? Precisamos de vocês também sempre muito atentos ao que está acontecendo na disciplina. Eu acho que isso você já vem fazendo com muita eficiência aí nas demais disciplinas do nosso curso. Apenas conversar com vocês sobre a característica dessa disciplina. Nós temos uma disciplina que nos cursos de saúde ela é eminentemente laboratorial, né? Ela tem uma característica mais laboratorial e é um grande desafio ela no curso à distância, mesmo sabendo que nós já tivemos na universidade aqui, por exemplo, curso de Biologia à distância, que também tem anatomia. Esse papel não é um papel inédito da anatomia dentro de um curso à distância, mas na educação física para nós é sempre desafiador, até porque a educação física está muito ligada ao movimento humano, à prática, né? Então imagino que as dúvidas ou as angústias que todos têm passa por quase todas as disciplinas talvez. Na anatomia nós temos então o uso de um livro-texto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, dos professores Giovanni Fávaro, Juliane Miléo e o professor César Roberto Busato, que mostra muito, eu diria assim, o que vai ser a disciplina e seu aspecto mais sintético, né? Compreender o que o aluno realmente precisa entender da anatomia. Então, a anatomia, quem se formou em Educação Física deve ter passado por várias provas práticas de anatomia, uma pressão danada lá na anatomia, com relação à sua parte prática, porque é muito tradicional, talvez uma das disciplinas mais tradicionais que a gente tem aí no conhecimento universitário mundial. Então volta a ser um desafio, né? Como que a gente aplica ela no ensino à distância. Então o livro-texto ele vai passar muito do que é necessário para o aluno. Então, como está dizendo, ele é um livro base, ele não é um livro lá como o Sobota, ele não é um livro como o Netter, que tem muito mais detalhes da anatomia. Ele mostra realmente o que o aluno precisa fazer para a sua formação como professor de educação física. Então, ele vai ser um guia natural do aluno. Então, desde o início da apresentação da disciplina, eu deixo muito claro que o objetivo da disciplina é estudar essa relação das estruturas anatômicas, né, para o estudo do movimento humano, mas também essa relação interdisciplinar da anatomia e a sua prática pedagógica do professor de Educação Física e a investigação da anatomia num curso de licenciatura em Educação Física. Então, está atrelado no plano de ensino esses três objetivos. Então, a busca pelo conhecimento na anatomia, mesmo já sendo estudado aí por vários autores ultimamente, de uma modernização no ensino da anatomia, vai buscar isso, que o aluno, a esperança é que ele saia com esses conhecimentos e conhecimentos básicos da anatomia para a sua carreira profissional. Eu imagino que ele não vai conseguir saber tudo de anatomia que vai ser questionado, perguntado para a sua carreira profissional. Mas lá ele tem que tomar algumas decisões a partir de componentes que ele tem na anatomia. Então, desde o que eu tento citar aí nos componentes que a gente tem dentro das unidades, trazendo também a questão de alguns artigos científicos, né? E também de vídeos, né, que estão aí disponíveis, que mostram desde uma cirurgia lá, por exemplo, que é muito interessante de observar, uma cirurgia de um joelho, né, que desperta muito interesse na nossa área, para uma melhor compreensão desse aluno do ensino à distância para a anatomia, já que a gente não tem aí a prática laboratorial inserida em todo momento. Então, o vídeo vai estimular muito o aluno a essa compreensão. E os artigos com a parte patológica, com as doenças. Eu falo em vários momentos aí nas videoaulas que uma maneira de se estudar anatomia é puxar por uma determinada patologia, que chame a atenção, né? Eu falei, por exemplo, do infarto, né? O que é o infarto, o que acontece lá no tecido do miocárdio,
Então ele já vai descobrindo o miocárdio, ele vai descobrindo o batimento cardíaco que acelera, ele vai descobrindo toda uma questão nervosa que vai acontecendo do sistema nervoso naquele acometimento. Então, estimular o aluno a ler também esses artigos vai trazer à luz essas estruturas anatômicas de uma maneira que ele consiga compreender. Muitos casos parecidos assim que vai ter, ou que a gente tem, como por exemplo a questão de fraturas, que é muito comum na área da educação física. O professor de educação física vai vivenciar, eu sempre falo aqui na disciplina, se vocês não viram até agora, vocês verão uma fratura nos 30, 20, 40 anos de atuação profissional de vocês. É impossível que vocês não vão ter um aluno lá que vai ter uma entorse, vai ter uma fratura, vai ter um mal súbito de uma aula de educação física, porque nós estamos lidando com o corpo humano fora do seu estado, né, de repouso, ele é em esforço. E quando a gente está em esforço, nossos parâmetros funcionais vão mudar. Então, a esperança que o aluno, na disciplina de anatomia, um ano aplicado à educação física, tenha esse tipo de conhecimento. São 7 unidades. A primeira, eu gostaria que o aluno absorvesse ela de uma maneira muito mais humana, compreender a história da anatomia, algumas posições fundamentais, o papel de um artista chamado Leonardo da Vinci é muito importante, porque ele disseminou a anatomia da maneira que nós conhecemos hoje, ele popularizou o estudo da anatomia numa época que era um pecado para a igreja o estudo do corpo humano. Então, aguçar o aluno a essa curiosidade, não deixar uma disciplina que seja só biológica, nessa primeira unidade é muito importante. Unidade 2, ossos, extremamente importante, né? Osteologia, né? Nós vamos ter aí esse estudo com os alunos e a compreensão desses nomes de alguns ossos chaves aí para o nosso corpo. Tem lá um artigo também que vai esclarecer algumas relações que a gente tenha, por exemplo, com relação à osteoporose, e aí vai esclarecer a parte interna dos ossos, né? E 2 vídeos também. Vamos avançar para a unidade 3, que temos artrologia. A artrologia é sempre marginalizada nas outras anatomias, mas na educação física ela é primordial. Enquanto em outros cursos de formação de saúde, a artrologia às vezes fica relegada a 1, 2 aulas, nós aqui temos uma unidade inteira para a artrologia, que é o estudo das articulações. Aqui é muito importante também vivenciar, desde as correções das atividades, né, as explicações que são necessárias, ao que a gente apresenta nos vídeos, né? Então, por exemplo, tem um enunciado de uma pergunta aqui sobre o movimento da gaveta anterior. A gaveta anterior é um movimento lá que um ortopedista, um fisioterapeuta executa para ver a frouxidão do ligamento do joelho. Então isso causa uma curiosidade no aluno, ele vai lá porque ele vai observar no vídeo aquele movimento de gaveta, o joelho da pessoa bem frouxo, no primeiro momento a pessoa vai ficar assustada, mas ela vai compreender por que toda essa estrutura está frouxa, né? A parte do componente específico ali da cápsula, do ligamento. Então estimular o aluno a descrever as suas atividades em cima dos vídeos, do livro, mas nesse conteúdo especificamente os vídeos e os artigos vêm suscitar uma discussão interessante e vejo que os tutores podem ir para esse caminho também. Unidade 4, músculos, né? Talvez é a mais esperada pelos alunos de educação física, né? Todos os alunos de educação física devem ter, geralmente tem um atlas lá de músculos em casa, geralmente frequenta uma academia, frequenta qualquer espaço de esporte lá, e sempre fica muito ligado no músculo, né? Ele sabe o nome de um músculo aqui, um músculo lá. Tentar passar, na medida dos materiais, como tem o próprio site de anatomia online, a visualização disso. Tem um outro site da Median que eu coloquei também, que vai ser interessante de observar as formas dos músculos, as formas anatômicas dos músculos. Tem 2 artigos bem interessantes sobre lesão muscular em atleta e sobre treinamento resistido em criança, que a gente tem que avançar um pouco mais, entender na anatomia algumas ideias que estão por aí colocadas num campo muito do empirismo e não científico.
Por exemplo, a questão do treinamento com crianças, por exemplo, a musculação, né? Todo aluno vai perguntar para vocês, ou na graduação pergunta, a musculação pode para criança? Esse artigo vai mostrar o que acontece com a parte muscular, que tem a ver com a disciplina de anatomia, com o conteúdo, com a unidade de miologia, e vai suscitar esse conhecimento sobre, principalmente, origem, inserção, o crescimento aí da parte muscular, principalmente do seu ou ventre na parte da largura, ou as inserções e as origens ali que vão ser fixas nos ossos. Então ele vai trazer um aspecto bem interessante do que só decorar o nome de um músculo. Também vamos procurar entender os movimentos aí, desde as articulações como nos músculos, se é um músculo flexor, extensor, se é um músculo abdutor, buscar isso de uma maneira que o aluno consiga atingir minimamente o que pelo menos grandes cadeias musculares fazem no corpo. Nós não podemos imaginar um aluno de educação física sem saber os 4 músculos que compõem o quadríceps, né? Que é o reto femoral, o vasto medial, o vasto intermédio e o vasto lateral. Assim, tem conhecimentos que a gente tem que levar para o resto da vida. Então, citei um exemplo do quadríceps aqui, porque alguns grupos musculares a sociedade nos cobra. Então, de alguma maneira, o aluno tem que compreender isso e levar. A unidade 5 do sistema circulatório, temos aí dois artigos ligados a coração de atleta e varizes, alguns vídeos, né, que também pegam a parte de infarto, porque imagino que é fácil de trabalhar com o aluno a parte anatômica a partir desses tipos de patologia. Varizes vai explicar o que acontece nessas veias, né, nossas, nesse refluxo que ocorre daí do sistema venoso, e no coração de atleta a gente vai entender como que se desenvolve através do treinamento a melhora do nosso coração, das cavidades, do aumento, que é benéfico. Quando isso entra no aspecto patológico, né, aí a gente vai ter um problema grande em termos de saúde das pessoas, que eu acho que é um recado que a gente na disciplina pode passar. A gente pode ter esse envolvimento aí nessa unidade 5. Mas também não vai fugir do tradicional, veias, artérias. Eu não sei se todo mundo vai saber todas as veias e artérias do corpo humano, mas é importante o aluno saber as principais, é importante o aluno entender qual que ele vai utilizar, por exemplo, para medição de uma pressão arterial no antebraço, né? Então esse entendimento tem que ter na disciplina, é uma cobrança que a gente tem dos principais veias e artérias, e principalmente aquilo que eu mostro na videoaula, o entendimento do coração, do átrio, ventrículo, o papel aí das válvulas, na grande e pequena circulação sanguínea. Na unidade 6, é um grande desafio para mim e para vocês, porque foi aglomerado 3 aparelhos, respiratório, digestório e geniturinário. Então, o aparelho urogenital aí é um grande desafio, porque nós temos que olhar a questão do aparelho urinário como um todo e as suas particularidades quando vão terminando esse aparelho, lá nas suas terminações de homem e mulher, e a partir daí introduzir também a parte do aparelho reprodutor. O aparelho respiratório tem tudo a ver com a área da educação física, muito mais, eu acho que mais tranquilo de ser estudado. E o digestório, que há muito tempo, eu quando tive anatomia, até os professores falavam, digestório talvez não tenha nada a ver com a educação física. Tem muito a ver, principalmente hoje com a questão aí da alimentação, de suplementação, quer dizer, tem todo um envolvimento aí de captação dos nutrientes que são importantes para o aluno da educação física entender. De novo o site de anatomia, de novo o nosso livro de base, né, que está sendo usado. Um artigo interessante que tem um caráter até social, que é o artigo sobre cirrose. Então nós vamos ver o que acontece dentro do fígado com relação ao uso ou não uso de substâncias alcoólicas. Então nós temos uma cirrose que também pode ser desencadeada por outros elementos. E isso é muito importante porque é esse tipo de tema que o professor de educação física também vai trabalhar lá na escola, né, chamados temas transversais. Então ele pode usar isso como uma maneira de atingir. Estamos falando do fígado, que é um órgão do aparelho digestório, mas que é um recado interessante para compreender como o nosso sistema digestório também pode ser degradado ao longo aí da nossa vida pelo uso ou não de alguns tipos de substâncias. Tem um outro artigo de broncoespasmo e exercício que é importante, a educação física vem fazendo muitos estudos científicos em cima disso, né,
desde criança, adolescente com problema de bronquite, por exemplo, e o uso do exercício físico como broncodilatador disso tudo, né? Para não ficar só no campo lá da natação, né? Que a gente escuta muito, fazer natação é bom. Nós temos que quebrar um pouco desses mitos. Fazer natação é ótimo, mas nós temos o exercício físico como um todo, como um bom remédio para alguns tipos de patologias, principalmente de criança e adolescente. Também tem um artigo de infecções do trato urinário, ela vai diferenciar muito as infecções de homem e mulher, até pelo tamanho da uretra de cada um, do homem mais longa, da mulher mais curta, mas que vai trazer também à luz algumas situações aí que vão ser esclarecidas no final pela anatomia. Na unidade 7, o sistema nervoso é bem complexo, acho que é um grande desafio para todo mundo, porque, como falei na videoaula, ele cabe quase numa disciplina inteira e a gente compartamentiza ele numa unidade. Então, temos que tomar muito cuidado. Tem 2 artigos de sistema límbico e lesão medular que eu acho que se o aluno compreender bem, ele vai entender as estruturas anatômicas aí do sistema periférico com muita exatidão, do sistema autônomo, e também o próprio livro está bem descrito, é um capítulo mais extenso aí no nosso livro-texto sobre a questão do sistema nervoso. E tem um artigo de AVC, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, tem sido um grande acometimento na maioria da população, inclusive populações jovens com o uso de alguns tipos de medicamento, alguns tipos de anabolizante. É um artigo muito interessante de ser tratado, porque é um tipo de acometimento, como falei, que vem ocorrendo e, através do entendimento da patologia, o aluno vai entender a questão da irrigação do sistema nervoso, lá do córtex cerebral, do encéfalo, e que vai ajudar, na minha opinião, a compreender a parte do sistema nervoso, principalmente quando vai chegar na parte de neurônios, axônios e tal, ela não é muito clara para o aluno em termos visuais. Então, o aluno tem uma determinada dificuldade para entender um neurotransmissor e tal. Então, talvez, intensificar nessas leituras, eu acho que é mais importante para a compreensão das estruturas anatômicas do que o tradicional uso da descrição anatômica do sistema nervoso. O livro, eu acho que está bem didático com relação ao sistema nervoso, o professor Busato escreveu muito bem sobre esse capítulo ali. Eu acho que dá para usar principalmente ele e os artigos aí para dar um realce, para trazer realmente um protagonismo aí para esses documentos aí que tem ligados ao sistema nervoso. Então, pediria aos tutores, sei que é um conteúdo complexo, né, dentro do que os alunos estão tendo e vocês aí de acompanhar o nosso primeiro ano, mas qualquer dúvida estarei sempre disposto a retirá-las, né, a todo momento assessorar aí o que for possível, né, os nossos alunos e os nossos tutores. Não é fácil, a anatomia não é fácil, eu acho que é uma disciplina que não é nem pior nem melhor que as outras, mas ela tem uma tradição por trás, ela tem uma história muito antiga por trás, e o corpo humano é o corpo humano desde que existe corpo humano, né? Então ele não tem mudanças, então as mudanças são quase imperceptíveis, então o estudo do corpo humano veio se aprofundando cada vez mais e isso, o conteúdo é cada vez maior. Então o papel fundamental nosso é realmente passar para o aluno aquilo que ele vai usar, né? E acho que isso é muito importante na relação. Eu sou professor de educação física, dando anatomia, é muito importante nessa relação para saber realmente o que o aluno que vai ser um professor de educação física dentro da escola necessita saber, principalmente para suas tomadas de decisão, seja a sua aula, seja a tomada de decisão, por exemplo, lá quando tiver alguma ocorrência na aula. Então não adianta ficar cobrando coisas específicas lá que nunca vão ser usadas pelo aluno, lá, um determinado músculo da face, que ele vai observar só aqui na graduação e talvez nunca mais vai ter que utilizar. Então, peço encarecidamente, quando tiver algum tipo de problema, para a gente realmente entender ali o que é mais importante para o aluno nas próprias questões que são colocadas nas atividades também.
Obrigado, então, a vocês, tutores. Sem o trabalho de vocês, como eu falei, a gente não consegue chegar lá na ponta que são os alunos. E estamos à disposição aí durante as 7 semanas, né, as unidades aí que vão decorrer a disciplina de anatomia humana aplicada à educação física.